o monumento que esquecia. Contos de Valdo. Ao longo das décadas, o crescimento da cidade foi como aprender a caminhar sem olhar para trás. Ruas alargadas, prédios erguidos às pressas, praças reformadas com entusiasmo. Tudo parecia sinal de progresso. E, no centro, um antigo monumento persistia, quieto. Ninguém tinha certeza do que estava sendo celebrado, mas ainda estava lá, como uma prova que ninguém questionava. Foi nesse contexto que a família de Beccato, associada ao agronegócio, se desenvolveu. Eram médicos, advogados, engenheiros e gestores. Todos eles tinham a habilidade de transformar oportunidades em dinheiro. Converteram-se nos acionistas predominantes do hospital regional. Posteriormente adquiriram uma estação de rádio e um canal de televisão e até uma aeronave. Nos locais de negociatas, o sobrenome deles também se fazia notar. Eles se reuniam a cada 3 meses para atualizar o capital. Tudo em conformidade, afirmava Testoni, o administrador, enquanto ajustava os óculos e repartia relatórios. Crescimento constante. Como deve ser, respondia Beccato, com um sorriso pequeno, mas os olhos dele já procuravam outra coisa. Não levou muito tempo para que os recursos financeiros se tornassem insuficientes. Em uma dessas reuniões, Beccato afirmou: preciso retirar uma quantia significativa, enquanto batia levemente os dedos na mesa. Estou envolvido numa campanha. Testoni suspirou como se já soubesse o que iria acontecer. Nós falamos sobre isso. O dinheiro está lá, mas não será retirado do caixa convencional. Utilize sua parte pessoal. Beccato insistiu ser apenas um investimento. A política é como uma parte dos negócios. Ou o final deles, respondeu Testoni de maneira direta. A sua conta vai se tornar muito menor. Beccato vacilou por um momento, em seguida encolheu os ombros. Que reduza. Retirou-se daquele lugar determinado e agitado. Em seguida ele procurou outro irmão. Vamos vender a estação de rádio, afirmou com voz firme, em caráter temporário, para os Scozziato. Vender? O irmão franziu a testa. Isso não me parece. É estratégia. Ele faz a compra agora, depois da eleição, ele devolve. Anulamos o contrato e assim finalizamos a questão. Precisamos apenas de dinheiro disponível. E se não fizer a devolução? Beccato deu um sorriso como se já tivesse avaliado todos os riscos. Ou pensava assim. Vai devolver. Em poucos dias a rádio já estava operando sob um novo contrato, mas nada tinha mudado, só o que estava dentro. As notícias começaram a seguir um rumo definido. Os anúncios, intenção. Os locutores, empolgação discriminatória. Venham conhecer quem realmente trabalha por vocês, repetiam com vozes afinadas e insistentes. Na televisão, a mesma história era reiterada, mais colorida, mais persuasiva.
O tempo passava, os comícios ficavam mais frequentes. A cidade lentamente começava a falar a mesma voz. A voz deles. Por que continuar no hospital? Perguntou Beccato, certa noite, olhando pela janela. Compreendendo a importância de estar presente em todos os lugares, a família, que já era cristã, se converteu através do batismo na vertente evangélica, na church que estava bombando, nas igrejas pentecostais e em seitas que pregam prosperidade. Consigo representar o povo em Brasília. Ninguém se manifestou, porém todos compreenderam rapidamente os planos, se expandiram. Um sobrinho foi eleito deputado estadual e um irmão foi eleito deputado federal, e assim foi. A eleição não foi difícil. A influência que se estabeleceu com o tempo desempenhou seu papel. O político notou que, naquelas igrejas, os indivíduos ficavam contentes ao serem chamados de pessoas simples, pois isto estava associado à pureza. Ele aproveitou para pregar nos púlpitos que não devemos nos esforçar para estudar e nos tornar mestres, pois muitas universidades foram estabelecidas nos anos recentes e não haveria espaço para todos. A receita para o sucesso era simples: não estudar, permanecer humilde, trabalhando para o Senhor como mecânico, pedreiro, canalizador, eletricista. Os seguidores de Jesus também eram simples. Atualmente em nosso país, ele continuava a falar, as pessoas que exercem essas funções são as que recebem os maiores salários. A maioria é autônoma e está contente. As pessoas escutavam, acreditavam e, além disso, aplaudiam e defendiam. Elas se enfrentavam nas ruas, nas filas, nas igrejas e nos parques. Em relação à educação militar em escolas públicas, não foi mencionado, pois não era necessário, já que se tratava de uma doutrina direcionada exclusivamente para os menos favorecidos e indivíduos bem intencionados. A partir daquele momento, os representantes, por meio do voto, passaram a ser pessoas com funções oficiais. Um homem reservado, de voz pausada, olhava tudo com inquietação. Ele lecionava na antiga escola, localizada próxima da Praça do Monumento, e costumava dizer aos estudantes: democracia não é apenas fazer uma escolha, é também entender o que se está escolhendo. Contudo, suas palavras se diluíam no barulho das publicidades. Beccato estava na praça quando ele o encontrou. Parabéns pela eleição, afirmou assim de maneira cortês. Contudo, responda-me, o senhor acredita que foi selecionado ou criado? Beccato riu. Professor, a escolha é feita com o que se tem. Quem determina o que o povo possui? O sorriso de Beccato hesitou por um momento, mas logo ficou mais forte. O progresso toma a decisão. Mudanças aconteceram. Privatizações, pedágios, taxas novas, justificadas como necessária. É eficiência, diziam na televisão. O Estado não pode carregar tudo. Os hospitais e as escolas iniciaram
um processo de deteriorização. O monumento da praça foi cercada por tapumes, depois revitalizado. Quando os tapumes caíram, ele ainda estava lá, mas diferente, sem inscrições, sem memória, sem passado. A placa nova brilhava, inaugurado na gestão atual. O professor levou seus alunos até ali. O que isso significa? Perguntou. O que é novo? Respondeu um deles. O professor fechou os olhos por um instante. Não. Significa que esqueceram de contar o resto. Nos bastidores nem tudo era harmonia. Após um jantar com cordeiro assado e conversas desorganizadas, pequenos grupos se reuniram. O que aconteceu? O que ocorreu com o olho do doutor? Indagou Alessio em um tom suave. Rosa respondeu com desconfiança. Ele afirmou que foi um acidente no banheiro. Bueno se aproximou, observando o ambiente antes de expressar suas palavras. Escutei uma informação diferente. Um acidente com o avião lá no norte, lá na região da Cabeça do Cachorro. Um empregado da rádio, que até aquele momento estava em silêncio, se inclinou. Vou contar, mas é segredo. Foi briga. Devido à rádio, quem comprou vendeu para outro. E aí, já viu? O silêncio que veio depois foi mais forte do que qualquer resposta. Ao longo do tempo, o sistema se aprimorou. Os locutores se transformaram em candidatos, apresentadores, representantes, animadores de palco, líderes políticos e eleitos. A população permanecia convencida, pois via, ouvia e repetia. Contudo, começou a ocorrer uma mudança. Grupos pequenos começaram a se encontrar na praça. Sem microfones, sem câmaras. Queremos entender, diziam. O professor estava entre eles. Veio então a eleição, mais disputada de todas. Pela primeira vez surgiram vozes fora do controle, debates improvisados, conversas diretas, perguntas incômodas. Beccato, já experiente, convocou sua equipe. Não podemos perder, disse, batendo a mão na mesa. Ninguém se surpreendeu, mas ninguém respondeu. Algo havia mudado, não na estrutura, mas no ar. Na noite da contagem dos votos, a cidade apresentava uma atmosfera de suspensão. O monumento silencioso observava. Os resultados começaram a surgir, lentos, inesperados. Beccato venceu, mas por uma margem mínima. E pela primeira vez não houve comemoração imediata. No dia seguinte, o professor voltou à praça. Havia algo diferente no monumento. A nova placa estava quebrada e, por baixo dela, revelava-se a antiga inscrição, desgastada, mas legível. Um grupo de pessoas se aproximou. Quem fez isso? Perguntou alguém. Ninguém respondeu. O professor sorriu levemente. Talvez a memória. Beccato, ao tomar conhecimento da notícia, manteve-se em silêncio por extensos minutos. Depois disse apenas: consertem. Porém, pela primeira vez houve hesitação, porque percebeu tarde demais que o poder podia construir discursos, entretanto, não detinha o domínio sobre aquilo que se obstinava em ser
recordado. A democracia não é apenas sustentada pelo voto, mas também pela memória, consciência e bravura para questionar o que nos é imposto como verdade. Certo! Se você gostou da história, curta, comente e compartilhe para espalhar essa mensagem importante. Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras.